Então, que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, decidi as coisas próprias de mim. Porque agora eu envelhecer obscuramente, então veremos face a face. Agora eu penso em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sei como sonhar, sei também que me conhece. Se me sinto me levando, conheces meus pensamentos.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Palavra da salvação. Deus está sagrado. Presente, marido, Joel, parentes, amigos, convidados para esta cerimônia tão bonita. Com certeza, Deus está feliz com quem está junto, caminhando com nós, para a alegria de vocês que estão preparados para receber o sacramento, parentes e amigos, convidados para esse grande evento, ato de fé, para que o Senhor possa iluminar, fortalecer vocês nesta caminhada. Viver a dimensão do sacramento é para nós viver na graça de Deus. É o Senhor que abençoa, que ilumina, que fortaleça. É vocês que são responsáveis pela administração do sacramento. Nós só somos uma testemunha qualificada em nome da igreja, mas vocês estão buscando vivenciar o sacramento do serviço, sacramento do amor. Nós temos os 3 sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a Eucaristia e a Crisma, e depois 2 sacramentos de cura e libertação, que é o da penitência, da confissão e da unção dos enfermos, e o sacramento do serviço do trabalho, que são 2, a ordem e o matrimônio. Viver em família, construir família, é o sacramento do trabalho, do serviço, dessa doação, dessa entrega, dessa vivência. Sacramento, o casamento não termina na igreja, começa hoje, agora, vocês vão dar início a um grande plano, um grande projeto que Deus está abençoando, fortalecendo, esperando que vocês correspondam a esse chamado. Nós recebemos um dom especial da família. Quando nós recebemos o dom da vida, nós queremos colocar ela a serviço do reino. Há 3 princípios fundamentais do homem e da mulher que busca neste mundo incessantemente. Primeiramente, buscar a felicidade. O casamento vem de encontro com a extensão profunda. Vivenciar a vida matrimonial é realmente vivenciar essa felicidade construído, conquistado no dia a dia do relacionamento matrimonial entre marido e mulher. E a segunda dimensão é a dimensão familiar, comunitária. Nós não nascemos em qualquer lugar. Vivemos num lar, numa família, e é lá que nós aprendemos a ser gente, é lá que nós nos tornamos filhos de Deus, é lá na família que nós fomos educados para o amor, para o serviço, para a caridade. E agora Deus está confiando a vocês um novo lar, onde vocês vão gerar filhos, educar eles na fé e no amor, e vão se sentir protegidos, amparados, para que possam testemunhar com alegria esse amor que Deus colocou no coração de vocês. Compreendo que a família é um espaço adequado para nós nos tornarmos pessoas importantes, filhos e amados de Deus. Esse, finalmente, o terceiro ponto, vocês estão recebendo o sacramento para testemunhar para o mundo. O sacramento é bom, o amor existe, e diz a Bíblia, Deus é amor. E se é por amor que vocês estão casando, Deus vai se fazer sempre presente na vida de vocês. Muitos estão até zombando de vocês, criticando, falando mal, mas vocês estão assumindo esse compromisso, porque é um compromisso de fé, um compromisso de responsabilidade, e ao mesmo tempo de engajamento, de inserção neste mundo marcado pela maldade, pela violência. Portanto, vocês vão provar, não que são melhores, mas provar que é possível viver o amor. O amor, nós sabemos que não é difícil, é algo fundamental na vida do homem. Por isso, vocês acabaram de ouvir a leitura do São Paulo aos Coríntios, o hino à caridade. Então,
vai dizendo, escrevendo aquele hino tão bonito, mostrando que o amor supera tudo, o amor é a fonte de tudo, é a riqueza. Então ele está acima de todas as leis e mostra para nós a alegria de estar neste mundo. Que o Senhor possa abençoar este casal, lembrando vocês, para fortalecer na caminhada da fé e do amor. Pesa sobre vocês um compromisso com a responsabilidade para os jovens que se encontram aqui nessa Assembleia, que um dia querem se casar. Vendo vocês vivenciar com alegria, com amor, com entusiasmo, o sacramento, eles também querem buscar esse sacramento. E aqueles que já são casados daqui a 1 ano, a 5, a 10, a 15, ou a 20, ou até mais, vão se sentir renovados nesse compromisso e um dia fizeram perante o altar do Senhor, para que o Senhor fortaleça, reanime na caminhada. A gente sabe que às vezes o casamento passa por um momento difícil, por dificuldade, por problemas, que é normal, nenhum casal vive sem conflitos, sem tensões, mas a palavra vem para clarear, para iluminar, para dar força e superar e vencer as fraquezas, porque Deus venceu. O evangelho que nós acabamos de ouvir é bastante apropriado. Diz o evangelho de São Mateus: olha, quem é que faz a vontade do Pai? Aquele que coloca em prática a sua palavra. Quem me ama, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, fará a vontade do Senhor. Mas aquele que coloca em prática, vivendo o matrimônio, tem esse amor para sempre. Então, fazer a vontade de Deus é amar, é perdoar, é servir, é construir uma felicidade fortificada na fé e no amor e na caridade. Lá fala no Evangelho da construção de uma casa. Então, o casamento é comparado a uma casa forte, firme, que tem que ter base, alicerce, colunas, para que o vento nada possa atrapalhar. Então, o casamento está constituído nos pilares da fé, do amor, da caridade, da bondade, da humildade, da simplicidade. É isso que Deus quer de vocês, coração aberto, generoso, para que vocês possam sentir amparados e o apoio de todo o povo, de todos os parentes e amigos aqui reunidos neste momento. Queremos pedir a intercessão de Maria, nossa mãe, e de São José, que são os patrões da família cristã. Que abençoe esse casal. Nesse tempo do advento, um tempo forte de preparação para o Natal, vocês possam se sentir amparados, seguros, para que Deus os abençoe cada vez mais, hoje e sempre. Que Deus ilumine, fortaleça, tenha perseverança e fidelidade nesta caminhada bonita rumo ao céu. Amém? Agora nós vamos para o diálogo do procedimento. Vamos ficar de pé, pessoal. Oi. Bota um pouco mais hoje. Põe até piada aí, viu? Bota lá em cima, ó. Lá em cima. Caros noivos, Mailton, Joelma, viesse a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal, já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis no amor por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Mailton e Joel viesse aqui para unir-vos em matrimônio, por isso vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio e ides prometer amor e fidelidade ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja?
Sim. Deus, agora, neste momento, eles se devem vivenciar com mais entusiasmo, com mais alegria, abraçar esse compromisso para que eles possam fazer o seu juramento, esse consentimento tão bonito. E só um grande amor justifica uma entrega. Amar é vislumbrar e sentir viver o outro para crescer. É sentir Deus como a essência de suas buscas, porque Deus é amor. E o amor é a alma e o sentido de quem quer compartilhar a vida e os sonhos, as alegrias e as dores, com essas consciências.